Olá, meus colegas professores da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo e a proposta da nossa aula hoje é trabalhar sobre uma tarefa fundamental no nosso cotidiano, a famosa avaliação. Eu sou professora formadora da Escola de Formação e Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. O objetivo da nossa aula hoje é apresentar aos professores da rede pública estadual de Minas Gerais algumas técnicas para elaborar itens que devem ser utilizados no seu cotidiano pedagógico a partir das temáticas trabalhadas em sala de aula e contribuir para que professores desenvolvam a habilidade de inserção e busca de itens em banco de questões. O nosso público-alvo, é claro, são os professores da Rede Estadual de Minas Gerais, vinculados à Secretaria de Estado de Educação, portanto, meus colegas. Bom, a parte mais difícil do processo ensino-aprendizagem, uma das partes mais complexas, talvez, esteja não só no ato de preparar a sua aula, conferir a matriz de referência e trabalhar esse conteúdo com o aluno, mas é o ato de avaliar. Portanto, comecemos com alguns conceitos. Qual a diferença entre item e questão? As pessoas, de forma geral, quem não está inserido no processo de ensino-aprendizagem, quem não é um profissional da educação, ele tende a achar que uma prova é elaborada catando questões de maneira aleatória, às vezes até nos livros didáticos, e aplicando no final de um bimestre. O processo de planejamento, desenvolvimento e conclusão de uma aula e do desenvolvimento de uma habilidade, do ensino do nosso conteúdo, ele começa, o trabalho fora da sala de aula, ele dura muito mais tempo, ele é muito mais elaborado do que o ato em si de você ficar 50 minutos em sala de aula com o aluno, apresentando para ele o conteúdo da sua disciplina. Comecemos com esse item hoje que nós vamos falar, essa parte desse processo hoje que nós vamos falar, que é a parte do avaliar. E eu vou trazer uma pincelada básica sobre as técnicas que a gente usa para produzir um item, uma questão, uma prova de qualidade, que realmente traga a informação que nós precisamos. O aluno aprendeu ou não o que a gente ensinou? Ele desenvolveu ou não aquela habilidade trabalhada em sala? Se ele desenvolveu, até onde ele caminhou? Então, de acordo com o Bruno de Assis, questão, etimologicamente, refere-se a perguntas e seu uso data das práticas educativas com Aristóteles. Então, os mestres, à medida que eles iam ensinando os seus discípulos, eles iam fazendo perguntas. Essas perguntas são chamadas de questões. Quando se trata de item, aí nós já falamos de um instrumento criado no início do século XX com a psicometria. Isso, nessa aula específica, nós vamos usar a palavra questão e item com o mesmo significado. Mas é importante que fique claro que quando nós falamos de questão aqui, a gente está falando de algo elaborado seguindo toda uma técnica, tá? Então vamos, definições e conceitos. Quando eu falo de questão, é a unidade básica de um teste, de uma avaliação, de uma prova. Ele mede operações complexas, ele mede as operações cognitivas utilizadas pelo aluno, que é a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese, a avaliação, que são operações mentais que a pessoa utiliza para aprender.
Aí fica a dica, é muito importante conhecer a taxonomia de Bloom, especialmente ela revisada, é a atual, né? Que é a que fala das operações cognitivas e das operações mentais e que mostra quais os verbos são adequados para a gente utilizar para avaliar uma certa habilidade. O participante, ele escolhe entre as alternativas a resposta correta. Aí, ainda sobre a característica de um item, de uma questão, ele tem que contemplar uma habilidade do plano de curso da disciplina. Na verdade, é a matriz de referência. Então, a matriz de referência de qualquer curso, ele é o início e o fim. Porque a partir da matriz de referência, no caso nós professores do Estado de Minas Gerais, nós temos o plano de curso da área, está disponível no Drive da Escola de Formação e também todo professor recebe o seu no início do ano letivo. Ele é elaborado a partir do currículo referência de Minas Gerais e da BNCC. Então, lá você vai escolher, quando você vai fazer seu plano de aula, você já escolhe ali a habilidade a ser desenvolvida. Daí a importância do planejar. Não tem como você ir para a sala de aula sem antes definir o conteúdo que você vai trabalhar e, mais importante que o conteúdo que você vai trabalhar, qual habilidade você quer que os seus alunos desenvolvam. Então, se você faz isso ao longo do seu bimestre, você tem 20 aulas, né? Você tem 20 esquema de plano de aula elaborado. Quando você for elaborar a sua prova final, você só volta lá, você nem precisa ir na matriz e nem no plano de curso, porque você já foi quando você elaborou a sua aula. Então, você já volta lá no seu plano e, bom, na aula 5, eu trabalhei a habilidade X. Então, essa habilidade, por exemplo, é reconhecer fenômenos físicos e químicos. Então, você já vai elaborar um item que contempla essa habilidade. Então, um item, ele explicita uma situação, um problema. Ele precisa ser contextualizado. Ele oferece informações necessárias para a resolução da questão. Ele deve-se evitar a exigência de informações simplesmente decoradas, como fórmulas, datas, termos, que são aquelas que privilegiam a memorização. Ainda no item, ele precisa ter um suporte ou um texto base, que é uma das partes do item, que pode ser um desenho, uma figura, uma tabela, um texto de jornal. E ele é um desafio, né, que reporta o participante a um contexto reflexivo e instiga-o a tomar as decisões. Ele deve ser contextualizado, explorar situações vivenciadas, hipotéticas ou reais. Quando, em cima da habilidade, por exemplo, diferenciar fenômeno físico e fenômeno químico, ou reconhecer, aí eu vou escolher fenômenos do cotidiano desse aluno, que pode ser a descrição de uma aula prática, a descrição de um fenômeno físico em um texto. Esse seria o suporte, né? Ainda, ao elaborar a elaboração de itens, ela requer da pessoa que está elaborando domínio da área de conhecimento, compreensão dos objetivos, das características educacionais e psicológicas dos participantes. Daí o professor, quando ele vai elaborar um item para as questões, é quando ele lembra que tipo de aluno que ele tem naquela sala, né? Quais são as características educacionais, o que se pretende com aqueles alunos, qual que é o objetivo final. Criatividade, espírito artesanal e várias revisões. Então, a estrutura de um item
Se for um item de múltipla escolha, né, ou um item objetivo, ele vai ter o texto base, o enunciado e as alternativas. Eu vou falar sobre cada uma dessas partes agora na sequência. Se for um item discursivo, que são a famosa questão aberta, que não é tão aberta assim, porque uma questão discursiva ou de resposta construída, essa questão também ela segue parâmetros, tá? Nessa aula a gente tem 20 minutos, nós vamos falar só o básico do básico mesmo de um item de múltipla escolha, tá? Para um trabalho mais aprimorado, vocês sabem que para começar de uma pessoa que tem quase nenhuma experiência com elaboração de itens, ou mesmo que está começando a fazer isso, a gente precisa de uma oficina de no mínimo 8 horas. Então, quando eu falo aqui rápido, eu estou falando de um aprendizado ao longo de 30 anos de sala de aula e de muitos anos investido nisso. Bom, a estrutura de um item, o texto base, ele precisa motivar, é a parte que motiva, que compõe a situação, o problema, e ela precisa apresentar todas as informações necessárias para a pessoa resolver a questão, para o aluno, o respondente resolver a questão. Texto base incompleto, ou seja, ele gera resposta duvidosa, ele induz o aluno ao erro. Quando fazer uso de publicações, né, é importante citar a fonte, né, mesmo aquela que seja de domínio público, e seguir as normas da BNT. Então, é aquela questão, não cate questões aleatórias, não cate itens, pedaços de textos aleatórios como texto base. O enunciado, que é o comando da questão, é ele que deixa claro o que o respondente precisa fazer, ele tem que ter um vocabulário simples e nacionalmente conhecido. Então, não adianta você elaborar um item, uma prova, com um enunciado com palavras complexas, que o aluno não tenha domínio. Ele não vai saber o que fazer. É aquele famosa questão, você passa anos para você descobrir que efetue. Quando eu estudei no meu ensino fundamental, tinha isso. O professor de matemática vai lá e coloca, efetue. Eu não sabia o que era o significado de efetuar. Aí colocava 2 continhas. Na verdade, o que ele queria? Que eu somasse aqueles 2 valores. Mas aí não tinha aquele efetue, a pessoa não sabe o que é. Precisa ter uma linguagem adequada à idade do aluno e ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Se o aluno ainda não desenvolveu a habilidade de reconhecer e identificar, como que você vai pedir a ele que analise? São operações mentais diferentes. Para você resolver uma situação, problema, para você avaliar, sintetizar, propor solução, você precisa antes identificar, reconhecer, compreender. São sequências de operações no processo de ensino-aprendizagem. Preferencialmente, não deve apresentar informações adicionais ao texto base, apenas considerar as informações oferecidas. Então, o texto base, ele traz o contexto, né? Ele situa o respondente. O enunciado é o comando, ele fala o que o respondente precisa fazer para resolver a questão de maneira correta. Quando se trata das alternativas, porque nesse caso eu estou falando de itens de múltipla escolha, né, que também mudam entre si, as alternativas, entre elas tem o gabarito, que é a única resposta correta, e os distratores, que seriam as possíveis respostas para aquela pessoa que ainda não desenvolveu a habilidade, que ainda não aprendeu o conteúdo.
Então, ele precisa ter paralelismo sintático, semântico, ter uma extensão equivalente e ter coerência com o enunciado. De forma independente, ele não pode ser excludente e não pode ser semanticamente muito próximo. E quando o enunciado for uma pergunta, a alternativa ela vai começar com letra minúscula e terminar com um ponto. Quando o enunciado for se for uma frase incompleta, né, as alternativas vai aparecer em letra minúscula e terminar com ponto. Ou seja, essa parte aqui é o português básico, oficial, né? Depois, ela tem que estar disposta de maneira lógica. Sequência narrativa, alfabética, crescente, decrescente. O gabarito, ele não pode ser mais atrativo do que os distratores, porque ele vai induzir a resposta. E se você tiver alternativas também, uma com extensão grande, a outra curta, elas são alternativas que induzem o respondente ao erro, tá? Então, não deve ter repetição de palavras no enunciado. Então, se você quer que se tem se na alternativa tem uma palavra que se repete, acrescente ela no enunciado. Não usar as expressões todas as anteriores, nenhuma das anteriores. Então, veja, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um item. Aqui a gente tem o suporte, né, ou o texto base, né? O esquema abaixo, ele mostra uma teia alimentar composta por 3 cadeias alimentares. Então, aqui eu tenho o suporte, a primeira parte do item. Aqui, ó, tá mal posicionado, mas aqui eu tenho o comando da questão, o enunciado da questão. E aqui a gente tem o quê? As alternativas. Dentre elas, uma resposta correta, que é o gabarito, e a outra, os distratores. Depois, outro exemplo de questão, exemplo número 2, né? O suporte aqui, ó, ele é uma figura geométrica. Para responder o comando dessa questão, ela é uma interrogação. Então aqui, se fossem palavras, começaria com letra maiúscula. Esse item, ele tem a intenção, ele está direcionado para um aluno do 3º ano do ensino médio. E o descritor aqui, ó, era que esse item ele tem a intenção de resolver problemas, ele quer avaliar se o aluno desenvolveu a habilidade de resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros de figuras planas. Aqui eu tenho um exemplo, trouxe um exemplo de um item de resposta construída ou, né, de resposta discursiva, só para ilustrar. Aqui a gente tem, né, o texto base, tudo isso aqui é texto base. E aqui a gente tem o enunciado. Sobre as questões de resposta construída, essas questões, elas precisam de um estudo muito mais aprofundado, porque essas são as mais perigosas para levar o aluno ao erro. Aqui, ó, eu tenho as referências dos materiais de onde eu tirei para elaborar essa aula. Eu recomendo um manual, um guia de elaboração de itens construído há alguns anos pela Secretaria de Estado de Educação. É um material de muita boa qualidade e é um material de nós professores, termos conosco sempre, junto com o nosso material pedagógico. E não se assuste, você vai aprender a elaborar uma boa questão, uma boa avaliação, um item de qualidade, fazendo, treinando, elaborando, revisando com os colegas, até você ter condição de construir uma prova
tão bacana, de tão boa qualidade, que você olha para a questão e fala, nossa, isso foi obra minha. E aí eu encerro por aqui, agradeço a atenção de cada um de vocês, o meu muito obrigado e bom trabalho para todos. Um forte abraço.